Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à cerimônia de abertura da primeira semana do servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, promovido por este tribunal, com apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, o SIND15, da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, ANAJustra, e da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, ASOJAF 15. Inédito no âmbito deste tribunal, a realização da primeira Semana do Servidor, instituída nesta gestão, é uma iniciativa que vem reiterar o compromisso da administração com a valorização do servidor e a disseminação de boas práticas, sempre em prol do alcance da missão do tribunal e do permanente aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Imbuídos desse propósito, a presidência do tribunal, a comissão organizadora e as entidades colaboradoras sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos as palavras de Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Boa tarde a todos. Quero saudar inicialmente a mesa, o nosso vice-presidente judicial, acumulando com a vice-presidência administrativa, desembargador Edmundo Fraga Lopes, nosso corregedor regional, desembargador Samuel Hugo Lima, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, o Sr. José Aristeia, o secretário-geral da Unidade Campinas da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, o Sr. Alexandre Saez. Cumprimentar também os coordenadores desta semana, primeira semana de servidor, que é o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal, Dr. Gustavo Faquim, e a senhora secretária de Saúde do Tribunal, doutora Heloísa Helena Mazon Zaquia. Cumprimentar todos os colegas desembargadores aqui presentes, na pessoa do nosso decano, o desembargador José Pedro. Cumprimentar os nossos ilustres visitantes. Temos aqui o prazer de receber aqui no tribunal o doutor Aldalifal Hildebrando da Silva, que é desembargador corregedor e ouvidor da 11ª Região, do longínquo Amazonas, a doutora Dalila Nascimento Andrade, que é desembargadora corregedora eleita do TRT da 5ª Região, da Boa Terra, da Bahia, acompanhado do Dr. Firmo Ferreira Leal Neto, que é juiz auxiliar da presidência daquele tribunal. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar a todos os nossos servidores aqui presentes e dizer que é com muita alegria que dou início à cerimônia de abertura desta primeira Semana do Servidor do TRT da 15ª Região. Eu tenho a honra de sempre dizer que iniciei a carreira na Justiça do Trabalho como servidor da 2ª Região, quando ainda não existia a 15ª, e lá permaneci como servidor, ou melhor, por aqui permaneci como servidor. Eu trabalhei a maior parte do tempo na Junta de Conciliação e Julgamento de Araçatuba, por 8 anos. E ali muito aprendi, e tenho certeza que após o ingresso na magistratura do trabalho, muitas vezes utilizei na prática o aprendizado vivenciado desses 8 anos como servidor. Também aprendi a respeitar e a valorizar os nossos servidores. O nosso tribunal tem a maior produtividade do país. E isso se deve, obviamente, ao trabalho dos nossos magistrados, mas sem o apoio indispensável dos nossos servidores
nada seria possível. Eu vivencio isso desde sempre, nos 14, 15 anos que passei na primeira instância como magistrado, depois aqui no tribunal, no gabinete, e agora uma visão mais ampla e necessitando muito mais da colaboração dos nossos servidores na presidência. Por isso, desde sempre, eu respeitei e valorizei o trabalho dos servidores. E aí surgiu a ideia de promovermos esta primeira semana do servidor da 15ª região, coincidindo com a semana do dia do servidor público, dia 28 de julho. Então, nesse contexto, e considerando especialmente a relevância de um evento dessa natureza, a instituição da Semana do Servidor no âmbito desse tribunal, por meio do ato regulamentar GP 10/2017, representa a ação que essa administração, voltada à valorização do engajamento do servidor, ao enaltecimento da sua atuação no trabalho e ao incentivo ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Com esse objetivo, a primeira semana do servidor apresenta um extenso e multifacetado conteúdo programático, contemplando a Feira de Saúde, com a realização de diversas oficinas voltadas à saúde e ao bem-estar, a 6ª Mostra de Boas Práticas, palestras, apresentação teatral e exibição cinematográfica, mostra de talentos, com atividades que se desenvolverão nesta sede judicial, na sede administrativa e no Fórum Trabalhista de Campinas. Essa programação apresenta como premissas: 1. A promoção de ações para a valorização dos servidores, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, com o incremento do bem-estar no ambiente de trabalho e a melhoria na prestação jurisdicional. O incentivo à conscientização quanto à relevância dos cuidados com a saúde e quanto às diversas formas de prevenção às doenças, com o fomento à adoção de atitudes responsáveis e a aquisição de informações corretas. O estímulo, o reconhecimento e a valorização das boas práticas de gestão de pessoas e qualidade de vida, essenciais para o alcance dos resultados estratégicos, institucionais e dos objetivos nacionais definidos pelos órgãos superiores. Por fim, enalteço aqui o trabalho desenvolvido pela comissão organizadora, em especial pelo secretário de Gestão de Pessoas, Gustavo Fachin, pela senhora secretária de Saúde, doutora Heloísa, cujo empenho se mostrou determinante para que esta primeira semana do servidor tivesse êxito em sua realização, demonstrando mais uma vez a presteza e a assertividade dos servidores deste tribunal. Aos servidores, conclamo-os a participação nas atividades desta semana e proponho ainda uma reflexão acerca do importante papel desempenhado por cada um no contexto da instituição e sobre as múltiplas formas de aperfeiçoamento do comprometimento com a missão do tribunal. Certamente, muitos subsídios para essa reflexão poderão ser obtidos nas atividades desenvolvidas nos próximos dias. Eu desejo uma excelente semana a todos e aproveitem bem todas essas iniciativas que a comissão organizadora nos oferece. Muito obrigado a todos, boa semana. Para um gesto simbólico de agradecimento a todo o apoio que a administração do tribunal deu à realização dessa primeira semana do servidor, convidamos os coordenadores da semana, a doutora Heloísa Záquia e o doutor Gustavo Fachin, para fazer uma entrega da camiseta símbolo da nossa semana ao presidente Fernando Borges.
E também serão presenteados o nosso vice-presidente judicial e o corregedor da 15ª Região, também com o símbolo da nossa semana. Também como uma singela retribuição a todo o apoio dos nossos colaboradores, também o nosso símbolo entregue ao José Aristéia Pereira e ao Alexandre Saez, que integram a mesa com os participantes dos nossos apoiadores. Com a devida autorização, declaramos encerrada essa cerimônia de abertura, anunciamos a dissolução da mesa e convidamos todos para acompanharmos na sequência a palestra do nosso convidado especial, o professor João Francisco Regis de Moraes. E com grande satisfação teremos agora a palestra do professor João Francisco Regis de Moraes e quem assume... lembrando que essa apresentação está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do TRT15. Com as palavras, Sua Excelência, o presidente do Tribunal. Bem, iniciando então a nossa programação efetivamente, iniciando com o pé direito, considerando que o professor Regis de Moraes é um velho conhecido nosso, já proferiu várias palestras e várias exposições aqui no nosso tribunal, tanto para os colegas juízes substitutos que fazem aquele curso inicial, quanto para nós mesmos em outras oportunidades. O professor Regis é mineiro, Passa Quatro, reside, porém, aqui no estado de São Paulo há 45 anos. O professor é licenciado em Filosofia e Ciências Sociais, mestrado em Filosofia Social pela Unicamp, doutorado em Educação pela Unicamp, defendeu tese de livre docência em Filosofia da Educação na Unicamp, foi professor convidado da PUC do Chile por 3 ocasiões, tendo também prestado serviços à Universidade Técnica de Lisboa. E vejam, o autor tem 64 livros publicados nas áreas de filosofia, sociologia e literatura, além de 94 artigos em revistas. Acho que não preciso dizer mais nada, agradecer desde já pela honrosa presença, professor, e passar a palavra para a sua palestra. Eu preferi falar aqui da mesa, dado o meu porte de atacante de vôlei, que não fica muito bem lá no púlpito. E também porque fico mais perto, porque há muitos anos eu me lembro que eu gostava muito de falar de improviso. Hoje, aos 77 anos, eu tomei juízo, então eu trago um roteirozinho que vai me acudir nos momentos em que a memória de pré-adolescente me causar alguma coisa. Na verdade, por primeiro, o meu cumprimento muito respeitoso e igualmente amistoso a todos os servidores públicos e a todos os senhores desembargadores, a todos os senhores juízes assistentes que aqui estejam. E meu agradecimento em razão do convite que me foi feito para esta palestra de abertura da Semana dos Servidores Públicos. Há décadas me ficou muito claro, antes de me aposentar da Unicamp, ficou muito claro para mim que é perfeitamente possível nós abordarmos qualquer tema
à luz da ciência e à luz da filosofia social, sem subirmos num salto 14 e fazermos todas as poses, enrolar palavras. Isso não é nunca necessário. E é mais ou menos por esse caminho que eu quero estar junto com os senhores nessa tarde com algumas reflexões. Na verdade, só vou pedir licença para começar muito longe daqui, mas tão longe que os senhores não poderão imaginar. Muito longe daqui, mas prometo que em breves minutos estarei dentríssimo desta sala, desse local, juntamente com vocês. Na verdade, seria interessante, para que nos situássemos de forma devida, seria interessante começar perguntando onde realmente cada um de nós, ser humano, habita. Onde habitamos, de fato? Porque a primeira coisa que temos que constatar é que habitamos, não lhes inovo nada, nem acrescento nada, dizendo que habitamos uma coisa extraordinária chamada universo infinito. Somos habitantes do grande, majestoso, belíssimo universo infinito. E as sondas astronáuticas já chegaram a contabilizar aproximadamente 200 bilhões de galáxias. E contabilizar isso em algo infinito até que não tem muito significado, mas tem um significado para nós nos situarmos bem. O fato é que, habitando o universo infinito, que continua merecendo este adjetivo, infinito, embora Einstein tenha posto em discussão a infinitude do nosso universo, embora outros físicos tenham posto, ainda se obedece a Galileu Galilei e a Nicolau Copérnico quanto à infinitude do nosso universo. Pois bem, nesse universo infinito, com 200 bilhões de galáxias, nós habitamos uma galáxia de médio porte, que tem um nome bonito de Via Láctea, porque ela branqueia o céu às vezes de uma maneira muito bonita, e então é o caminho leitoso que aparece no céu, a Via Láctea, que é uma galáxia de mediana grandeza, de mediano porte, entre os bilhões de galáxias. E nesta galáxia está, naturalmente, o nosso muito belo e conturbado planeta. Belo e conturbado planeta. Na verdade, viajamos em torno da nossa estrela solar, que é de quinta grandeza. Nós viajamos em torno dela a cerca de 200 mil quilômetros por hora. É a nossa velocidade. E estamos, em termos de galáxia, estamos na periferia da Via Láctea. E somos um pequeno pedregulho, um discretíssimo pedregulho, mas muito bonito pedregulho, por sinal, no contexto da Via Láctea. Neste planeta está a nossa humanidade. Dentro dessa humanidade está a nossa sociocultura específica, latino-americana e brasileira. Então vocês estão percebendo que já estou aqui. Comecei no universo infinito, mas já estamos juntos aqui nesta sala. O nosso planeta e a nossa sociocultura são a nossa ambiência organo-psico-espiritual. Nós precisamos que o Sol diste do nosso planeta 150 milhões de quilômetros. Porque se ele distasse 160 milhões de quilômetros,
não haveria mais nenhum de nós aqui e teríamos morrido congelados. E se distasse o nosso planeta 140 milhões de quilômetros do Sol, nós já teríamos sido incinerados. Sorte que a primeira grande dependência é da constante distância entre nós e o nosso Sol. Mas também dependemos muito de tanta coisa, de tudo que a Terra produz, de tudo que nós temos para a nossa alimentação e para a nossa hidratação, coisas tão importantes. Sorte que estamos em um mundo que, apesar dos seus habitantes, muitas vezes, é um mundo muito privilegiado, muito bonito, sobretudo no que ele tem de aquoso. São 71% de água no planeta Terra e 71% de água no organismo de cada um dos presentes. No meu organismo, 71% de água. Então eu vou convidar os meus queridos, me permitam usar essa palavra, os meus queridos ouvintes, que tiveram a amabilidade de ouvir-me, estão tendo a amabilidade de ouvir-me, eu vou convidá-los para que nós focalizemos nossa sociocultura com muitas das suas diversidades. Todas seria impossível, mas com muitas das suas diversidades. Olha, quem somos cada um de nós, quem é na chamada, no contexto de humanidade. Humanidade. Para evitar mais lonjuras, porque hoje eu resolvi começar longe, né? Então, para evitar mais lonjuras, quem somos em nossa cultura latino-americana e brasileira? Diversas formas de vida implicam diversas atividades, diversas profissões, diversos interesses e, sobretudo, diversíssimos seres humanos. Quando terminava a Segunda Guerra Mundial, o pessoal estava tão traumatizado com ser tratado como número, e quem ia buscar ração alimentar tinha número, e os presos nos campos de concentração era tatuado um número no braço deles. O pessoal estava tão assustado com isso de ter virado número, que o pessoal começou a se vestir extravagantemente. Então, as pessoas, mulheres sobretudo, usavam uns turbantes enormes, um monte de jóias, então ficava parecendo uma árvore de Natal. Essas senhoras e moças. E aí o filósofo Emmanuel Mounier, como sempre muito iluminado, ele escreveu um fabuloso artigo que saiu no principal jornal da França, dizendo que para sermos originais só precisamos nascer. Porque não há dois seres humanos idênticos em toda a população do nosso planeta. Não há dois seres humanos idênticos. Pois bem, retomando que diversas formas de vida implicam diversas atividades, diversas profissões, diversíssimas formas familiares, diversíssimos seres humanos. A dos senhores é denominada especificamente de servidores públicos. Mas é interessante o fato de que há um sentido amplo e há um sentido estrito para usar a mesma expressão. Eu digo aos senhores que estive por 16 anos na PUC de Campinas, quando eu tive alunos muito queridos na PUC de Campinas, e na verdade, 16 anos que eu estive na PUC, que é uma instituição particular, católica, do bispado aqui, não é? Eu sempre me senti um servidor público, porque na verdade o contato com os meus alunos, o gosto de lidar com conhecimento e haver diálogo entre nós,
me fazia sempre me sentir um servidor público no sentido amplo da palavra. Depois me levaram para a Unicamp, e lá eu fiquei 14 anos, até me aposentar. E lá, que é uma universidade estadual, me senti mais servidor público ainda, né? Lá na Unicamp. Até que me aposentei, para minha grande surpresa agradável, a PUC me chama de volta. Eu fiquei mais 10 anos na PUC, na pós-graduação de Direito, exatamente, trabalhando com Sociologia Jurídica Contemporânea. O fato é que, então, eu sempre me julguei um servidor público, mas no sentido amplo, naturalmente. Porque dentro e fora do nosso país, por 3 ocasiões eu lecionei na PUC do Chile, depois eu prestei serviço na Universidade de Lisboa, e dentro e fora do meu país eu sempre me sentia um servidor público lato sensu, em sentido amplo. Mas há o sentido específico. Esse sentido específico que, nominalmente, os senhores e senhoras, os jovens presentes, são servidores públicos em sentido específico. E todos nós, seja em sentido amplo, seja em sentido estrito, temos que enfrentar nossas dificuldades sociais. E as temos enfrentado, as nossas dificuldades sociais. Nós vamos chegar a detalhar um pouco mais essa afirmação. Então, a filosofia social, ela exige muito, e a sociologia também, que nós distingamos contextos sociais de momentos sociais. Por exemplo, o contexto social brasileiro é uma coisa mais duradoura, é uma coisa mais densamente caracterizada, é algo mais de uma certa continuidade, porque toda a história é uma continuidade descontínua, né? Na verdade, se ela fosse continuidade no sentido pleno da palavra, nós não precisaríamos falar de antiguidade remota, de antiguidade clássica, de idade média, de idade moderna, de idade contemporânea e até de pós-modernidade. Não é uma continuidade. A história é um processo. Toda a história é um processo. Um processo que tem altos e baixos, um processo que tem momentos de fluxo que são leves e as pessoas se sentem em casa, e processos de grande turbulência social, como o que nós estamos vivendo no presente momento. Então, lançando mão da sociologia e da filosofia social, distingamos contextos sociais, coisas mais duradouras, de momentos sociais. Ora, repito, a história humana, ela não é uma linearidade, ela é um processo, e um processo às vezes complexo, o desenvolvimento da história humana. Em termos de contexto brasileiro, nós temos uma certa maior continuidade de virtudes e de defeitos. Uma certa maior continuidade de virtudes e também de defeitos. A nossa sociedade, e não só a nossa, as sociedades do mundo, de um modo quase geral. Eu não diria geral, porque hoje, para um país como a Finlândia, ela é um país que leciona ao mundo inteiro como se trata a cidadania, como se protege a educação, como se cuida da saúde. Nas estatísticas da Unesco e da ONU, a Finlândia ocupa sempre primeiros lugares, nas melhores coisas que gostaríamos de ter aqui entre nós e que não as temos. Então, em termos de contexto, há uma certa maior continuidade, tanto de virtudes quanto de defeitos na nossa realidade. Mas em nossos momentos sociais, essas coisas muitas vezes se tornam muito chocantes, muito difíceis.
muito difíceis, porque se aprofundam os defeitos. Defeitos políticos, defeitos econômicos, defeitos de várias natureza. E hoje há um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky. Ele tem impressionado muito o mundo com um livro intitulado A Era do Vazio. Ele diz que a crise axiológica, a crise de valores, é alguma coisa que está atordoando a juventude, a primeira juventude, antes a adolescência já, sendo muito atordoada pelo vazio que essas criaturinhas estão enfrentando, né? Desde a colônia temos problemas, mas desde a colônia temos virtudes. No período do Império, Primeiro e Segundo Império, as coisas se atenuaram um pouco e nós tivemos um pouco mais de virtudes do que de defeitos. Mas quando é proclamada a República, então começa a Primeira República, a Segunda República, a nova velhíssima República, e por aí nós entramos em dificuldades não pequenas, né? Apenas lembrando aos caros ouvintes, lembrando das ditaduras do século XX. O período chamado de tenentista, o período do tenentismo, foi, com certo despistamento, um período ditatorial, já de mando militar. Depois nós tivemos a ditadura do Estado Novo, o período de Getúlio Vargas, 15 anos de ditadura do Estado Novo. E não muito tempo depois aconteceu o golpe civil-militar de 1964. E aí há um documentário que tem um título muito interessante, O Ano que Durou 21 Anos. É o título do documentário. Durou 21 anos. Assim que houve o golpe civil-militar em 1964, eu estava cursando faculdade, procurei um professor meu, muito brilhante, falei para ele, escuta, isso vai demorar? Essa coisa do mando militar, né? Ele foi e disse, olha, o meu irmão é sociólogo, leciona na USP, ele me disse que menos de 20 anos não será. Eu ia sair numa tristeza e tal, porque ditadura de nenhum tipo pode ser boa. Não tem a menor possibilidade de ser boa, seja ela de que natureza for, né? O fato é que hoje nós não podemos nos iludir. A política vai de tal modo mal, o comportamento político é de tal maneira lamentável, como nos mostra, por exemplo, a Lava Jato, que nós estamos correndo o risco de nova intervenção de caráter militar. O risco existe. Se não acontecerá, será a nossa alegria que não aconteça, mas o risco existe. No momento atual, vejam os servidores públicos, que eu, em sentido amplo, eu considero o servidor público o nobre presidente, Dr. Borges, eu considero os servidores públicos os nobres desembargadores e todos os demais que os servem e que servem à população brasileira, em termos trabalhistas. Então, no momento atual, há uma confusão muito difícil que vem sendo feita entre cumprir-se tarefas adequadamente e uma coisa meio desagradável chamada subalternidade. Uma coisa é o servidor que se assume como pessoa séria, que leva eticamente a sério o seu trabalho e cumpre adequadamente tarefas. Outra coisa é aquele que cumpre, mas cumpre debaixo do tacão. Aí a questão da subalternidade nunca foi coisa que tivesse muita graça, digamos assim, não é? Eu vou pedir licença a vocês para contar uma coisa pessoal. Quando eu cursava a faculdade, para pagar minha faculdade, eu trabalhava na Companhia Usinas Nacionais, que tinha o açúcar Pérola, o café Pérola e tal. Trabalhava em escriturário, era um escriturário.
E o diretor do meu setor, ele tinha um pé atrás danado, porque eu era o único acadêmico, o único que cursava a faculdade, entre todos os funcionários dirigidos por ele. Então, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, autuou o Café Pérola. Autuou o Café Pérola, e a primeira coisa que o diretor, o gerente, tinha que fazer era descrever perfeitamente a embalagem no processo. O primeiro item era descrever perfeitamente a embalagem do Café Pérola. Eu estou lá na minha mesa fazendo meu trabalho, e ele ficou a manhã toda e rabiscava, tinha uns bigotões assim, interessantes, ele confiava o bigodão e escrevia e confiava o bigodão. Eu estou lá na minha mesa. Dali a pouco, quase hora do almoço, ele diz assim: eu terminei a descrição da embalagem do Café Pérola. Gostaria de saber o que acha o nosso acadêmico, mas assim com bastante ironia. Gostaria de saber o que o nosso acadêmico acha da minha descrição. Eu me virei para ele, sem nenhuma petulância, e disse: pois não. Ele foi e leu a descrição da embalagem. Quando terminou de ler, ele disse: e o que o nosso acadêmico acha da minha descrição? Foi péssimo. Mas tão ruim, péssima a descrição. Ele falou: posso saber por que considera tão ruim? Eu falei: olha, o senhor disse no seu texto que a embalagem tem uma xícara de café fumegando. Nenhuma embalagem carrega uma xícara de café. A embalagem tem a imagem de uma xícara de café fumegante. Ele ficou me olhando assim um tempo. O que mais? Eu falei: mais o seguinte, que essa imagem da xícara de café está dentro de um círculo vermelho. Portanto, não é, como o senhor diz, aliás, dentro de um disco vermelho. Então, portanto, não é como o senhor diz, dentro de um círculo vermelho, que o círculo é só o risquinho. Está a imagem de uma xícara de café. Ainda falei uns 2 ou 3 erros de português que tinha lá na coisa, e pensei comigo: seja o que Deus quiser. Agora, eu pelo menos, aquela coisa que meu pai sempre dizia para nós: ser si mesmo é o nosso dever. E eu fui eu mesmo, naquele momento. Eu não falei com petulância, nada, mas ele perguntou. Eu não ia me meter a dizer nada. Ele perguntou. O fato é que fui almoçar com os colegas, e os colegas de trabalho diziam assim: nossa, rapaz, você aprontou uma. Você vai ter um desafeto aí com o senhor Orlando Ferrari, que era o nome do diretor. Mas ele era muito mais boa pessoa do que a gente imaginava. Ganhei um amigo. Ele, às vezes, outros textos que ele produzia, ele pedia para eu dar uma lida para ele. Eu não era nenhum professor de língua pátria, mas eu sempre gostei muito de ler e, portanto, adquiri um certo traquejo de linguagem. Bom, quando eu comecei a dar aula, e na minha época, e não era no Paleolítico Inferior, era apenas na década de 60, quando eu comecei a dar aula, eu pedi demissão lá do açúcar e Café Pérola. Eu achei curioso que ele pegou o meu pedido de demissão e a minha carteira de trabalho e guardou num cofre que ficava assim ao lado dele. Colocou lá no cofre. Depois de 15 dias que eu estava dando aula, eu adorava, eu gostei demais, porque finalmente encontrei meu palco, era a sala de aula, era o palco que eu gostava. E aí eu fui buscar a carteira de trabalho, porque estava sendo pedida lá na instituição em que eu lecionava, na instituição estadual. E eu chego e o senhor Orlando diz assim para mim: como é? Está se dando bem dando aula? Eu falei: muito bem. Está contente? Sua vida está indo bem, lecionando?
Eu falei, olha, melhor do que eu imaginava. Está muito boa. Ele foi e disse, então, por favor, faça a carta de demissão. Eu falei, mas eu fiz essa carta de demissão há 15 dias. E entreguei ao senhor. O senhor botou naquele cofre lá. Ele foi e disse, exatamente para esperar ver a sua adaptação ao novo trabalho. E muito desejoso de que fosse uma adaptação boa, agradável, fosse uma adaptação. Eu pensei, gente, em que momento eu ganhei esse amigo, né? Foi exatamente quando eu não me neguei de ser eu mesmo. Quando eu não me neguei de cumprir adequadamente o meu papel de ser humano naquele momento em que havia uma certa ironia, uma grande ironia da pergunta do meu diretor. Eu não inovo nada ao dizer-lhes que temos difíceis estatísticas sociais e laborais neste momento do nosso país. Para vocês, servidores públicos, e para os seus superiores, para todos, um momento de grandes dificuldades, de estatísticas problemáticas, de ordem social, de ordem laboral. Basta nós consultarmos números do CNJ. Em termos de totalidade, o CNJ diz que em 2011 todo o sistema judiciário brasileiro trabalhava com 25,8 milhões de ações, 25 milhões e 800 mil ações, todo o sistema judiciário. E diz o CNJ, no final de 2016, o CNJ sempre fazia análises muito técnicas dessas coisas, né? Não tinha nem mais ou menos, era aquilo que... Então o CNJ diz, terminamos 2016 com quase 30 milhões de ações em toda a justiça brasileira. E o que é importante de se saber é que o número de servidores públicos na Justiça do Trabalho está com um déficit de cerca de 1.500 servidores a menos do que a Justiça do Trabalho. São números do CNJ. E é o próprio CNJ que diz, a Justiça do Trabalho, que labora com 15,5% da totalidade, o Tribunal Regional 15 de Campinas apresenta o melhor índice de produtividade de todos os tribunais do país, né? Todos os tribunais do país. Nós temos, meus prezados, me permitam chamá-los assim, porque mineiro deu espaço, ele fica íntimo logo, né? Então, me permitam chamar meus prezados amigos, nós temos dentro de cada um de nós há uma grande autoridade. Santo Tomás de Aquino, grande pensador da Idade Média, Santo Tomás de Aquino dizia, a autoridade é um princípio divino. Uma grande comunidade humana sem autoridade é uma grande comunidade humana arriscada a desaparecer. Agora, autoritarismo é uma das mais sérias doenças da autoridade. Então, a autoridade é um princípio divino. O autoritarismo é uma enfermidade séria da autoridade. Por isso mesmo é que eu repito, dentro de cada um de nós temos uma grande autoridade que eu vou chamar de ética consciencial. Ética consciencial. Ora, cada pessoa sabe se faz o seu melhor ou não. E, ora, tudo que falarem, tudo que criticarem, tudo que comentarem, tudo que sair na mídia, não tem que ficar muito ligado nisso aí, não. Porque nós vivemos em um país que durante séculos
ele não reclamava de nada, e agora ele reclama de tudo. Ele reclama até do semáforo, que demorou um pouquinho mais. Exatamente para proteger o cidadão no seu trânsito. Então, tudo que falarem, tudo que criticarem, tem que ser avaliado pela nossa consciência ética. Isso me cabe ou não me cabe? Eu devo levar isso em conta? Ou eu estou fazendo o meu melhor e não está sendo suficiente? Ora, Padre Manuel da Nóbrega, nosso jesuíta do período áureo, né, do jesuitismo no Brasil, do período heróico, assim chamado, Padre Manuel da Nóbrega dizia assim: aquele que faz o que pode, fez tudo. E nem Deus espera de alguém que faça além do que pode. Bem-aventurado aquele e bem-aventurada aquela que tem como seu superior a sua consciência, a sua ética consciencial. Pois muito bem, entrando num aspecto assim, que hoje então, como nunca teve tão forte na nossa vida, o aspecto do estressamento humano. Então, é dos maiores perigos pelos quais o ser humano passa. Na verdade, o Dr. Hans Selye, em 1926, na Alemanha e depois na Áustria, o Dr. Hans Selye começou a analisar, a pesquisar a degradação psicossomática dos seres humanos, que não se encontrava uma razão assim imediata para aquela degradação, aquele grau de degradação psicossomática. Então, o Dr. Hans Selye criou a palavra, pela primeira vez, a palavra estresse, que significa torcer. Pessoa estressada é pessoa torcida, assim, além do limite da sua elasticidade. É interessante que o nosso cérebro, na evolução da vida sobre a Terra, o nosso cérebro, o Dr. Henri Laborit, que é um francês, um pesquisador notável, ele demonstrou que nós temos, primeiramente, funcionando no centro geográfico da nossa cabeça, nós temos funcionando o cérebro dos primeiros répteis que vieram do fundo das águas. Apelidado cérebro reptiliano, mas o nome técnico é núcleo do hipotálamo, que é a região mais medrosa, apavorada do nosso cérebro. O núcleo do hipotálamo. Ele diz: em volta desse núcleo do hipotálamo cresceu uma calota que era típica dos mamíferos, dos mais antigos mamíferos. Então é chamado de cérebro mamiferiano. E esse cuida mais de sensibilidade, de emoção e de coisas delicadas da vida. E diz Dr. Henri Laborit, até que surgiu na nossa estrutura cerebral, nessa região frontal, portanto protegida pelo osso mais duro da nossa cabeça, surgiu o neocórtex humano. Tem que ter esse adjetivo, humano. Neocórtex humano, também conhecido como cérebro criativo ou cérebro imaginante. Isso constitui a nossa estrutura cerebral. Estrutura cerebral que cuida de todo o nosso sistema nervoso, que cuida de todo o nosso sistema endócrino, das nossas glândulas no corpo, que cuida da nossa totalidade como seres materiais, espirituais e emocionais, enfim, a chamada quadridimensionalidade humana, né? A dimensão somática, corpo, a dimensão psíquica, emoções, a dimensão
noética, nous do grego é espírito, dimensão espiritual, e a dimensão pneumática. Pneuma no grego significa a assistência do Criador ao que ele criou. Então, temos aí algo extraordinário, quer dizer, é o ponto máximo da evolução, somos nós. A gente pode não se levar a sério, pode fazer um monte de bobagem, mas nós somos o ponto máximo da evolução. Foi muito bem. A realidade neuroeletroquímica cerebral é aquela que, quando há medo, e é interessante porque o filósofo inglês Thomas Hobbes, do século XVIII, ele dizia assim: no dia em que eu nasci, deu-se um parto duplo. Nasci eu e junto comigo um medo danado. E Freud dizia com toda razão: todo ser humano nasce e já nasce acompanhado do medo, dos medos. Então, o funcionamento neuroeletroquímico cerebral, ele expede mensagens de medo, ele expede mensagens de ansiedade. E essas mensagens percorrem a eletricidade e a química do nosso corpo e chegam a cada cabine celular. Mas elas prejudicam principalmente o nosso sistema glandular, o nosso sistema endócrino. Isso em primeiro lugar, porque as glândulas suprarrenais, quando recebem essas mensagens meio apavoradas do núcleo do hipotálamo, as glândulas suprarrenais, elas disparam a produzir cortisol e adrenalina. São duas coisas que põem a pessoa de prontidão para qualquer perigo, né? Cortisol e adrenalina. Quando o cortisol só deveria ser produzido assim, de manhã, um pouco mais intensamente, no meio da tarde começa a diminuir muito a produção de cortisol, e à noite não deve ter produção de cortisol, porque é o momento da melatonina, que traz o sono, que traz o descanso, que traz o relaxamento. Pois às vezes as pessoas estão de tal modo preocupadas com as suas responsabilidades, e às vezes com responsabilidades que a própria mídia joga em cima delas, que elas têm péssimo dormir, ou têm insônia, ou têm outras dificuldades de enrijecimentos musculares e nervosos. E esse eletroquimismo orgânico, como eu disse, afeta principalmente as glândulas endócrinas e as glândulas suprarrenais, sobretudo. E o que isso produz? Produz uma aceleração e um funcionamento estranhíssimo do nosso sistema cardiovascular. É por isso que o estresse é muito perigoso. É muito perigoso. Quando em 1996 eu estava escrevendo um livro meu que hoje está editado pela Loyola, já faz um tempo, né? 97, aqui faz 10 anos. Cujo título era Estresse Existencial e Sentido da Vida. Eu quis consultar um psiquiatra e uma neurologista para me situar bem no texto, no tema. Quando eu conversava com a neurologista, muito destacada, muito inteligente, a primeira pergunta que eu fiz a ela é a seguinte: qual é o limite do estresse? Ela me disse: se não for cuidado, é o óbito. E o óbito que cai das nuvens é causa que cai da cadeira. Quando ela falou isso, eu até tremi na cadeira. Eu falei: mas como assim? Ela falou assim: não, o estresse é alguma coisa muito mais séria do que frequentemente se dá essa importância, e ele pode perfeitamente levar uma pessoa à parada cardíaca, pode levar uma pessoa ao infarto, pode levar uma pessoa a vários distúrbios cardiovasculares que são importantes, são muito importantes para a manutenção da vida. E eu disse: mas o que o povo vai fazer em 1996? Está todo mundo nervoso andando aí na rua. Parece um bando de sonâmbulos.
Um sonâmbulo atrás da paixão, outro sonâmbulo atrás do dinheiro, outro sonâmbulo atrás de não sei o que e tal. Ela foi e disse, as pessoas precisam muito de formas simples de relaxamento. Como, por exemplo, ela disse, quando uma pessoa chega em casa, percebe que está excessivamente tensa ou preocupada. É um início de estresse. O que ela deve fazer? Ela deve tirar os sapatos, deve pôr uma música que lhe faz muito bem no aparelho de som e deitar no carpete, no tapete, como for a casa, deitar ali e pelo menos durante 25 minutos ouvir essa música. Porque o Instituto de Musicoterapia de Paris já comprovou que com 25 minutos de relaxamento ouvindo uma música que faz bem à pessoa, a música não entra só pelo ouvido, não entra pelos poros das pessoas. E aí há um relaxamento do qual a pessoa precisa. Às vezes ela acha que vai relaxar assistindo televisão. Liga a televisão, telejornal, bebe o seu copo de angústia a mais, né? Ligando a televisão. Então, na verdade, sim, musicoterapia é o nome disso. De ouvir música, porque o Instituto de Musicoterapia de Paris demonstrou, tirando o sangue de pessoas que iam fazer meia hora de audição musical e tirando um pouco de sangue depois da audição musical, demonstrou que serotoninas e outros hormônios antifadiga e tal estavam no sangue quando não estavam antes de ouvir a música. E ela falou, devia ser uma prática familiar. Até para os pré-adolescentes que já começam a ficar nervosos agora, né? No nosso tempo. Bom, na embriogênese, quando se está no ventre materno, no processo embriológico, é que se dá essa enorme complexidade que somos nós. Porque uma célula masculina e uma célula feminina que se entendem, aí vão reproduzir milhões, trilhões de células e células especializadas para rim, células especializadas para fígado, células especializadas para pulmão, células especializadas neurônios, especializadas para o sistema nervoso. E é preciso cuidar disso muito bem, dizia a doutora Ana Maria Jordan, a neurologista, né? Pois bem, quem não estabelece como sua maior autoridade a ética consciencial, já entrou num caminho perigoso. Porque sai uma coisa na mídia, ou sai um buchicho no próprio ambiente de trabalho, e a pessoa não tem aquele bom senso de dizer, bom, deixa eu avaliar, segundo a minha consciência ética, se isso é implicância ou se isso é verdade. É preciso que o juízo venha de dentro de nós. Quem não apela à sua ética consciencial se afasta do bem-estar, se afasta da felicidade mesmo, essa palavra grande, extraordinária, se afasta da felicidade e se aproxima de sérios riscos de saúde. Hoje, ao estudarem as grandes instituições de pesquisa, origens de enfermidades, inclusive cancerosas, se percebe que a pessoa teve um grande aborrecimento ou uma preocupação excessiva, coisas assim, e que levaram à geração de um câncer. Nós temos o caso específico aqui no Brasil do maestro John Nashlin, que ele deu vida nova à OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, depois viajou com a OSESP em vários países e fez um extraordinário sucesso, mas ele é meio brabo, é meio queimado, mate leão, já vem queimado. Então, voltando, ele teve um embate lá com o pessoal que dirigia a economia da OSESP. E ele acabou pedindo demissão da OSESP.
Ele mesmo disse numa entrevista de televisão: a partir daquele momento, eu sou muito orgulhoso. A partir daquele momento, eu desenvolvi um tal ressentimento para com o pessoal que dirige financeiramente a OSESP, que poucos meses depois, 6 meses depois, eu tinha desenvolvido um câncer. E um câncer sério. Servir é dever, mas também é privilégio quando há equilíbrio. Quando há equilíbrio. Por isso, meus prezados amigos de infância, eu queria muito que me permitissem, não por razão religiosa, mas porque isso aqui é das coisas que pelo menos a mim, fazem um grande bem sempre que eu leio isso. Este livro se chama Oração da Serenidade. A Oração da Serenidade, durante a Segunda Guerra Mundial, um professor da Union Seminary de Nova York, um grande professor, que tem um nome alemão, mas ele era norte-americano, Reinhold Niebuhr. Todos os cultos que ele dirigia, ele encerrava com essa prece por ele escrita. Muitos conhecem o início dessa prece, mas eu vou ler para os senhores a íntegra, que não quer dizer que, como bom mineiro, eu vou falar até amanhã cedo, né? Então, diz que não pode dar um microfone para o mineiro, que ele fala até o dia seguinte, mas olha, vejam essa prece. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz futura. Considerando como tu, Senhor, este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Fico muito agradecido com a atenção de todos e agradeço uma vez mais o convite que me foi feito aqui pelo TRT. Desejando muita paz a todos. Esse é o desejo melhor que a gente pode ter a todas as pessoas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Ed Moraes por esta bela aula. Começou fazendo um passeio pelo universo, chegou um pouquinho mais próximo pela Via Láctea e se aproximou um pouco mais e chegou ao TRT 15. E abordou algumas questões muito interessantes do aspecto existencial. E são elas que refletem no nosso dia a dia, de acordo com como nós nos comportamos e como nós encaramos a vida, isso acaba trazendo um reflexo positivo ou negativo no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes nós passamos mais tempo aqui do que no nosso lar, com os nossos familiares. Abordou a questão da crise de valores, que é uma crise muito séria, porque é uma autêntica inversão de valores na sociedade. Se valoriza muito quem produz
alguns minutos de diversão para alguém e não se valoriza tanto aquele que às vezes salva uma vida nas suas atividades. Abordou a questão da subalternidade, que eu levo para o campo da hierarquia, e sempre aqueles que trabalham comigo sabem muito bem disso, quando eu afirmo que a hierarquia, obviamente que ela deve existir, caso contrário, a indisciplina se instala. Agora, ela deve existir, mas não necessariamente deve ser exercida. Eu digo que em qualquer situação que eu precise utilizar da hierarquia é porque alguma coisa não está certa. Pois não. Sim, eu estava dizendo aqui, eu estava dizendo ao doutor, interrompendo o doutor Borges, dando essa ousadia, só para dizer o seguinte: hierarquia é necessária, hierarquia de cargos e de funções, não de pessoas. Pessoas superiores, outras medianas, outras inferiores, isso aí é uma legião. Agora, hierarquia de cargos e de funções sempre será legítima. Não, mas era essa a ideia, no sentido da disciplina, mas que ela, se tiver necessidade de ser exercida, é porque as coisas não estão funcionando bem. E aí eu faço um link com a questão da ética consciencial, né? O senhor abordou, e eu interpreto como uma consciência do dever cumprido, mais ou menos isso. Quando estamos com a consciência do dever cumprido, nós estamos em paz conosco mesmo, e isso faz com que a gente tenha serenidade nas relações do dia a dia. Quando o professor abordou a questão do estresse e da música, eu me lembrei que o desembargador Edmundo e os colegas que estiveram em Brasília agora na semana passada naquele seminário sobre saúde mental, o ministro Lério Bentes, que apresentou aquele primeiro painel, ou foi uma conferência, quando ele foi fazer o encerramento, e lá era sobre o estresse, e ele se referiu que a forma dele relaxar e combater o estresse é exatamente através da musicoterapia. E é ouvindo música que ele consegue relaxar. E eu me lembrei dessa abordagem. Portanto, nesta semana de comemoração aí aos servidores públicos, a nossa ideia original era exatamente isso. Sairmos um pouco do nosso campo essencialmente profissional e passarmos a essas abordagens, essas abordagens de sentido da vida, essas abordagens existenciais, para que a gente possa, com isso, neste mundo conturbado, ter um pouco mais de serenidade no dia a dia, para que possamos ter um ambiente de trabalho sadio. Isso para mim é uma questão, acima de tudo, de inteligência, né? Se mantivermos um ambiente de trabalho sadio e de irmandade mesmo, né? Nós conseguiremos produzir muito melhor, conseguiremos nos cansar muito menos, conseguiremos ir para casa muito mais felizes. Então eu agradeço mais uma vez aqui a presença sempre prazerosa do professor. Agradeço a presença dos colegas, desembargadores, magistrados, nossos colegas aí de Manaus, da Bahia, e a todos os senhores servidores. Precisarei novamente viajar amanhã, tentarei voltar na sexta-feira para o encerramento. Eu desejo uma excelente semana aí, muito proveitosa a todos. Muito obrigado, está encerrado esta fase primeira da nossa semana. Muito obrigado. Que Deus apareça mais, né? É sempre prazeroso.